certeza já ouviu alguém dizendo assim, ou até já falou mesmo, né? Ah, fulano tem um temperamento forte. Ou então ciclano tem um temperamento mais tranquilo. E essa história de temperamento é real, viu? É objeto de estudo, inclusive, de várias ciências, como a psicologia, a filosofia. E são quatro tipos de temperamentos humanos. Bora conhecer agora no Papo de Quinta. Aqui no estúdio eu recebo a psicóloga Letícia Medeiros. Bom dia, Letícia, seja bem-vinda. Bom dia, Bruno. Então, vamos falar um pouquinho sobre esse assunto, né? Antes de qualquer coisa, são 4 tipos de temperamentos. Aí, geralmente, a gente fala assim, fulano tem temperamento ruim, né? Não existe temperamento melhor, pior. São características diferentes, exatamente. Pelo que eu entendo, né? Exatamente. A gente percebe, você vai saber, né? Algumas pessoas, elas têm um funcionamento diferente das outras. Então, você vai perceber que... Por exemplo, aqui no estúdio mesmo, você deve ter percebido que tem umas pessoas que são mais flexíveis, tem outras que são um pouco mais rígidas, com horário, com essas coisas. Então, cada pessoa tem um funcionamento diferente. E a gente costuma perceber isso através do temperamento. Sim. Assim, as pessoas, elas não se resumem somente ao temperamento, né? Mas ele tem uma influência muito grande sobre cada um, né? Então, são 4 os temperamentos e a gente pode ir dividindo eles por algumas características específicas. Perfeito. A gente já está vendo aí na nossa tela, né, os 4 tipos de temperamentos. Colérico, sanguíneo, fleumático e melancólico. Mas a gente separou aqui uma outra telinha também, porque aí a gente vai separando esses assuntos. Vamos ver a telinha? Solta aí para mim, Raminho, por favor. Olha aí, começando com o colérico, então. Quais são as características desse temperamento? Pronto, o colérico é o que dizem que é o mais difícil, porque o colérico é um dos temperamentos mais marcantes. Mas isso não quer dizer que seja um temperamento ruim. Como você falou, é realmente, cada um tem uma característica específica e a pessoa pode utilizar isso para ser uma boa pessoa ou não, né? A gente vai pensar assim, em defeitos, qualidades do colérico, como é que a gente... Até pra gente se identificar, né? Se reconhecer nesses temperamentos também. Então, cada temperamento a gente vai dividir em 2 qualidades. Tá. Então, qualidades eu digo como características, né? Não como algo bom, mas algo que define aquela pessoa. Sim. Então, o temperamento colérico, ele vai ter 2 qualidades diferentes, que vai ser a rigidez e a expansividade. Tá. Então, coléricos são pessoas que são mais extrovertidas, são pessoas mais falantes, são pessoas que têm uma capacidade maior de se colocar, então eles têm uma atitude maior, eles tendem a serem líderes, né? E eles têm uma rigidez maior também. Então, são pessoas que são mais que querem a coisinha certinha. Sim. Né? Então, e não são tão adaptáveis. O temperamento colérico é o que a gente diz que é o temperamento do fogo. Porque é justamente isso que o fogo faz. Ele expande e marca. Entendi. Então, o fogo, ele deixa a marca nas pessoas. Entendi. Assim, por isso que dizem que o colérico ele é o temperamento mais difícil, porque ele marca muito. Entendeu? Marcante, marcante. Então vamos ver aí o próximo. Sanguíneo agora, solta a tela, é isso? Sanguíneo, temperamento sanguíneo. Parece um pouco com o colérico ou não tem nada a ver? Parece o sanguíneo compartilha com o colérico a característica da extroversão. Então são pessoas que amam falar, conversar, sendo que eles não são tão rígidos quanto os coléricos. Eles são mais maleáveis. Eles são mais flexíveis. Tá. E aí eles terminam sendo o palhaço da turma, aquela pessoa super agradável, que chega, fala com todo mundo, que tem muitos amigos. Então, os sanguíneos, eles são aquela pessoa boa praça, né? Que chega, conversa. Se identificou, Vanessa? Olha aí, vamos ver. Calma, tem mais 2 ainda. Vanessa já tá dizendo ali que se identificou. Vamos para o melancólico agora. Pronto. O melancólico é o oposto total do sanguíneo. Ele é a pessoa que... Assim, uma coisa importante que a gente precisa falar. Que não é porque a pessoa é melancólica que ela é triste ou aquilo. Porque essa palavra, né, você associa. É verdade, dá a entender isso mesmo. Mas não é isso. É porque o melancólico, ele vai compartilhar com o colérico aquela rigidez. Sim. Então vai ser uma pessoa mais presa à rotina, uma pessoa que se organiza mais. Então você vai chegar no quarto do sanguíneo, ele vai estar virado de cabeça para baixo, né? Porque ele não se preocupa com a organização. Mas se você for no quarto do melancólico, cada coisinha vai estar no seu lugar e ele ama isso. Entendi. Né? Teve uma amiga minha aqui até, a gente estava conversando sobre esse assunto esse fim de semana, aí minha amiga disse assim, o sanguíneo está sempre preso às suas dores. É isso mesmo? Mas
Mais ou menos. Quem se prende mais à dor, na verdade, é o melancólico, que é o temperamento que ele bota tudo... O melancólico, isso, confundi, desculpa. O melancólico. Ele coloca tudo muito pra dentro. Então é uma pessoa muito sensível, e sendo que ele é introvertido ao mesmo tempo. Então ele não fala tanto, não se expressa como os sanguíneos e os coléricos. Vocês estão dizendo que sou eu essa? Não, eu acho que a minha é a próxima. Eu quero aprender, mas tô pensando, essa sou eu, é Vanessa. Jeane, vamos ver. Estão dizendo que eu sou melancólica. Eu acho que não, viu, Letícia? Ela é muito presa, assim, à rotina. Gosta de tudo organizadinha. Certinha. E é metódica. Metódica. Isso tem a ver. Vamos passar pro próximo pra gente ver. É o fleumático. Sempre quando eu penso em temperamento, eu acho que eu sou fleumático. Mas bora ver quais são as características. Pronto, o fleumático é o mais calminho de todos. Não? Não é. Tá bom, beleza. É você, Riba. Olha aí o Riba se identificando ali. Mas é muito engraçado. Quando a gente conversa sobre os temperamentos, cada pessoa vai se identificando. E aqui você já deve ter percebido que tá todo mundo assim, eita, qual é o meu, qual é o meu? Essa sou eu. Então, o fleumático é o temperamento de água. Então, o que é água? Você bota água no copo e ela se adapta àquele recipiente. Então, o fleumático é um temperamento extremamente adaptável. Então, ele pode, muitas vezes, parecer várias coisas. É uma pessoa também boa praça, como o sanguíneo, que ele tem essa característica da flexibilidade e tudo, sendo que ele não é tão falante. Ele é aquela pessoa mais na dela. Então, muitas vezes, o fleumático, por exemplo, é a pessoa que melhor lida com situações de pressão, porque ele não se abala com facilidade. Entendi. Então, muitas vezes, ele também pode passar a impressão de que não está se importando muito com a situação. Um pouco de frieza também. Mas é porque essa é a característica dele. Sim. Ele é uma pessoa fria mesmo, sabe? Porque a frieza é uma característica da água. A água é naturalmente fria. Então, termina que o fleumático, ele pode passar a impressão de ser uma pessoa que às vezes não se importa tanto, mas na verdade ele se importa, ele só não transparece. Agora, né? por que é importante, né? A gente já mostrou aqui, né, algumas características de cada tipo de temperamento. Agora, por que é importante a gente identificar o nosso temperamento, passar a perceber, né, as outras pessoas também ao nosso redor, conversar sobre isso? Por que é importante, Letícia? Porque se você conhece a outra pessoa, muitas vezes quando eu trabalho isso, por exemplo, com casais, com amigos, então eles vão identificando as características e vão percebendo que aquelas brigas, aquelas discussões, aquelas coisas que faziam conflito na relação, muitas vezes estavam ligadas à forma com que eles se colocam no mundo, que é através do temperamento. Então, por exemplo, um relacionamento com um colérico e um fleumático, que são temperamentos totalmente diferentes. Sim. Então, o colérico, ele vai falar, ele vai querer se expressar, ele vai querer ouvir do fleumático, e o fleumático vai ficar lá bem cara de paisagem. E aí esse colérico, então, vai achar que o fleumático não tá nem aí, exatamente, quando na verdade é um traço, uma característica pessoal, então. Exatamente. Que é diferente de personalidade. Isso, exatamente. A personalidade, na verdade, o temperamento, ele faz parte, ele é como se fosse um pedacinho da personalidade, entendeu? A personalidade, ela é, na verdade, tudo que engloba a pessoa. É como se fosse a sua impressão digital. É aquilo que faz você você. Então, na sua personalidade vai ter o seu caráter, né, que são os valores morais que você vai aprender durante a sua vida, vai ter a sua história de vida, vai ter toda a sua trajetória, todo o seu contexto, assim, tudo que você aprendeu durante todo o seu desenvolvimento, e o temperamento vai estar junto disso, porque vai ser através do temperamento que você vai absorver as coisas do mundo e que você vai se expressar. Perfeito. Também, né? E nesse processo de autoconhecimento, você consegue trabalhar algumas dessas características? Por exemplo, aí a explosão em alguns casos, né? Essa pessoa pode ver como um defeito, até um problema aí nas relações. É possível trabalhar isso, já que você já está se conhecendo melhor? Você consegue trabalhar esse traço aí do temperamento, Letícia? Com certeza. Por exemplo, os coléricos, né, que são mais explosivos. Os sanguíneos também são explosivos. Sendo que o sanguíneo, ele é como se fosse fogo de palha. Ele explode rápido, mas no instante também passa. Ah, entendi. Sendo que o colérico fica com raiva de você 3 dias. Até E aí, o que a gente pode tentar trabalhar com cada um dos dois, né? Com os sanguíneos, por exemplo, a gente pode tentar uma regulação emocional. Ele trabalhar melhor essa volatilidade dessas emoções. Então, entender melhor o que está passando no coração dele, como é que ele se sente.
Ao mesmo tempo, com o colérico, a gente pode trabalhar a paciência, que é uma virtude, né, de suportar, às vezes, aquele incômodo. Porque o colérico, como ele pode se incomodar com facilidade, é muito fácil também que ele jogue na cara da pessoa aquilo que ele tá, que tá incomodando ele. Então, ele precisa, às vezes, ter um pouco de tato para como ele vai comunicar isso a outra pessoa. E outra coisa que a gente pode trabalhar com o colérico é a prática da assertividade, que é uma habilidade de comunicação. Sim. Porque aí, em vez de ele estar sendo grosseiro, jogando na cara das pessoas as coisas, ele pode falar de uma forma melhor, para que ele não fique guardando aquilo dentro dele, que é importante também que ele fale, claro, mas que ele saiba como fazer isso, entende? Então, por exemplo, no colérico e no sanguíneo, daria pra gente trabalhar essas duas coisas, por exemplo. Sim, perfeito. É um assunto bem amplo, né? Que envolve muitas características. A Letícia trabalha com isso, né? Diretamente, é psicóloga. Vou deixar aqui o Instagram dela, porque aí ela está sempre compartilhando, né, alguns conteúdos por lá, né, Letícia? Inclusive, hoje mesmo eu vou fazer uma live sobre os coléricos e os estudos. Que a gente pode trabalhar com finanças, com tudo que você imaginar. Porque é como você vai se portar no mundo, né? Então, dá pra trabalhar muita coisa. Tem consequências em todas as áreas. Instagram aqui, ó. Pode deixar aqui um tempinho na tela. Letícia, obrigada, viu? Pela sua participação, por trazer um pouquinho desse assunto pra gente. E aí a gente consegue se trabalhar também, né? Com certeza. Muito obrigada. Por nada. Um cheiro pra você. Deixa eu ver quem tá com a gente na